Fala, pessoas, boa tarde. Jesus abençoe o coração de cada um de vocês que vão estar vendo e assistindo e ouvindo essa mensagem. Mais um dia, mais grandes novas oportunidades neles e que possamos aproveitar todas elas. Hoje vou contar mais um aprendizado, mais uma história fenomenal que escutei aqui dentro do meu carro, a história do Danilo. Já pode deixar o curtir aí que a história é pancada e quero também deixar um ponto de vista meu no final, né, da forma que eu vi aquilo e a forma que eu passei a enxergar tais circunstâncias. E já trabalhei a parte da manhã hoje, vou ali fazer minha atividade física, mas antes preciso entregar aquilo que eu prometi, né? Tenho um compromisso com vocês e não vou decepcioná-los. E enfim, né, rotina normal, é uma história que já aconteceu, acho que há uns 20 dias mais ou menos para trás, mas já vim desde o começo da semana pensando em contar ela. E engraçado que quando você cria algo, a conexão vai, outros assuntos, outras pessoas vão se conectando com isso, e até tive outras conversas com pessoas que teve pessoas que tiveram esse mesmo aprendizado. Não vou nem falar problema, nem vou falar doença, aprendizado. Enfim, região da Vila Mariana, estava na minha rotina normal, período da tarde, tocou uma viagem lá no GRAAC. Eu acho que é grupo de apoio à criança com câncer, alguma coisa assim. Eu sei que era lá na clínica, lá onde as crianças fazem quimioterapia, enfim, não sei nem se é para criança. Eu sei que é uma clínica disso. Ao chegar e esperar, né, o passageiro vir, veio o Danilo, uma criança de 5 anos, já veio pulando ali na mão do pai e naquela energia, entrou no carro tocando o terror, levanta o banco, moço, para que serve esse botão, onde que você mora, e vamos passar no McDonald's, e o pai dele tentando acalmar ele ali. Enfim, eu falei, opa, sabe quando toca no seu coração? Tem um aprendizado aí atrás, Charles, tem. E eu falei, vou começar. Uma das poucas vezes que eu comecei a perguntar, porque eu vi que o pai dele também era um pouco mais fechado, ficou quieto no canto. Eu falei, não, preciso saber. Aí comecei a perguntar, né? O nome do pai dele é Jean. Ô, Jean, tudo bom? Você é daqui, né? Aquela toda ritual. Ah, eu moro aqui já faz 3 anos. Eu falei, que legal, mesmo tempo que eu tenho de São Paulo. Mas onde que você é? Ele é do Tocantins. Ele veio para cá especificamente para o tratamento do Danilo. E ali eu comecei a perguntar como que tinha acontecido tudo, e ele começou a contar que o Danilo era uma criança de 5 anos, perfeita, e eu pude presenciar isso, apesar da forma física ser daquela forma que a gente conhece de quem passa por um tratamento de câncer, um pouco magrinho, debilitado, mas putz, cara, o espírito daquela criança transformou minha vida. Mais um aprendizado, mais um fortalecimento para o meu propósito. E perguntando, né, como que foi descobrir tudo isso, e o Danilo descobriu um tumor no cérebro aos 2 anos. Não vou saber ao certo o estágio, mas que o Danilo descobriu aos 2 anos. E que ele, pai, segurou tudo sozinho, porque a mãe rejeitou a criança. Não cabe a mim julgar, eu acho que nem se eu soubesse detalhes da história, não cabe a mim julgar, e não quis saber mais detalhes sobre a mãe. Mas engraçado que domingo passado, no último vídeo, eu falei sobre o amor de mãe. E nesse vídeo, para você ver a conexão, eu estou falando do amor de pai, né? Aquela segurança que o pai traz para o filho, que o filho busca no pai. E ali o Jean começou a me contar que aos 2 anos ele teve que passar por uma cirurgia, e com 5 anos ele já tinha passado por 3 cirurgias, né? O Danilo passou pela primeira cirurgia e depois de alguns meses voltou o tumor, daí teve que passar por outra, e mais a última agora que estava passando.
Nesses 3 anos, Danilo já tinha passado por 38 radioterapias. E agora, depois da última cirurgia, já se completava 7 meses de quimioterapia todo dia. E perguntando pro pai, né, falando para ele assim, você sabe que isso tem um aprendizado muito grande na vida do Danilo. E ele falou, eu consegui ter esse entendimento, que nem o Danilo sabe o que ele tá passando ainda. Ele é uma criança. Mas o pai virou, eu perguntei pro pai, e para você, o Jean, o que você aprendeu com isso? O que você poderia passar para mim? Ele virou e falou assim, Charles, viva todos os seus dias, todos os seus minutos como se fosse o último, porque pode ser, sabe? Dê muito valor às pessoas próximas da sua família, os seus amigos, filhos, pai, mãe, irmãos, né? Às vezes a gente cria alguns desentendimentos tão pequeno e deixa aquilo crescer, e depois que o jogo acaba é tarde demais, né, pra gente tentar recuperar isso, né? A gente faz as nossas homenagens, mas eu falo, a homenagem tem que ser feita com a pessoa viva. E uma coisa que eu percebi também em alguns passageiros que eu peguei durante essa semana, falando sobre o câncer, né? Até hoje, eu vendo algumas postagens sobre o falecimento do Bruno Covas, muita gente gosta de usar a palavra lutou, né? Lutou. E assim, eu não gosto de falar essa palavra, né? Eu aprendi, né? Muito com o falecimento de uma tia minha, que não tem nenhum mês, que também, devido ao câncer, presta muita atenção nessa palavra, devido ao câncer, ela veio falecer. Foi um aprendizado de 11 anos. De 11 anos de luta constante, né? E às vezes a gente tem um pouco a rotina, o vocabulário de dizer, ela perdeu, né? Ela lutou e perdeu. Eu acho que quando a gente usa essa palavra perdeu, dá a entender, eu vou falar em relação à minha tia, dá a entender que ela foi derrotada, sabe? Ela perdeu. E eu não vejo isso como uma derrota. Eu vejo isso que foram 11 anos, todo dia ali, ó, todo dia ela lutando com esse câncer e ela vencendo. Só porque no único dia que ela não perdeu, Deus virou e falou pra ela assim, ó, o jogo acabou. O jogo acabou, Maria de Lourdes. Vem pra cá. Você já aprendeu o suficiente com isso, porque eu acho que tudo que Deus coloca na vida da gente tem um propósito. Um propósito de crescimento, mesmo que seja dolorido, mesmo que seja de dor, tem um propósito de crescimento e de fortalecimento, para a gente aprender e ensinar o próximo, mas muito mais aprendizado para as pessoas que estão ao redor daquela pessoa, né? No caso, os meus primos, as noras, as netas, os sobrinhos, os irmãos da minha tia, né? Os meus tios também. E eu vejo a minha tia como uma vitoriosa. E não vejo que ela perdeu essa batalha. Assim como hoje, né, o Bruno também veio a falecer, o prefeito aqui de São Paulo. Ele não tá ainda derrotado, sabe? Antes dele ser político, antes dele defender partido de direita ou esquerda, que não vem ao caso, ele é um ser humano. Ele é um ser humano igual a gente. Ele é pai, ele é filho, ele é irmão. E com certeza ele está indo vitorioso. O corpo físico da pessoa, a gente vê que fica debilitado. As últimas vezes que eu vi a minha tia, ela estava bem debilitada. Mas o espírito dela, sabe? Das vezes ela chegar na festa em família lá, com aquela bolsinha, que ela teve um câncer de intestino. Ela chegava dançando, ela chegava alegre, sabe? E eu olhava para aquilo e falava, eu não posso reclamar da vida, sabe? Olha o grau de aprendizado que ela está tendo, olha o grau de luta que ela está tendo. E a gente com saúde, sabe? Às vezes reclamando de coisas pequenas. Ah, mas porque fulano falou de mim? Ah, porque fulano... Não, cara, deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá. Porque não precisa, né, Deus colocar algo disso na nossa vida pra gente precisar dar valor na vida. E cada um tem o seu ciclo, cada um tem a sua vida aqui nesse plano terreno. E eu acho que cada um tem que buscar a melhor maneira possível de se viver. E
é uma coisa que eu aprendi a mudar o meu vocabulário quando é assunto relacionado a isso. E eu falei isso para 2 pessoas dentro do carro que falaram para mim: eu perdi a minha mãe pro câncer. Eu falei para ela: e se a partir de hoje você virasse e falasse assim, ó, em vez de você falar eu perdi, o câncer levou a minha mãe, enfim, tentasse usar um outro termo, porque quando a gente fala eu perdi, dá a entender que a pessoa foi derrotada, e não é isso. Eu acho que só quem passou por isso, as pessoas que estão próximas de pessoas que teve essa doença, sabe o grau de aprendizado. Eu tenho certeza que os meus primos aprenderam muito, muito, muito. E alguma coisa eles têm para passar. É aquilo que eu falo, a gente precisa abrir a boca, sabe? A gente precisa transbordar aquilo que a gente sabe, pra gente viver num mundo melhor, a gente viver numa paz de espírito. Eu acho que ainda temos tempo para reverter muita coisa. Deixa eu abrir esse livro aqui. Mas é isso. Voltando ao assunto, voltando lá no Danilo. O Danilo acabou dormindo durante a corrida e depois ele acordou, e uma das coisas que ele me deixou de aprendizado, né? Eu conversando com o Danilo e ali o pai dele falando que ele vivia pro Danilo. A partir do momento que ele descobriu aquilo, ele ia junto com o Danilo até o seu último suspiro. E vi muita segurança da parte do pai dele ali para com o filho. E uma coisa que o Danilo me deixou que me marcou demais, né? O Danilo contando, chegando já na casa do Danilo, ele virou e falou assim pra mim: agora eu vou jogar bola com meu pai. Eu falei: que legal, bacana. Aí o meu pai joga bola comigo todos os dias. Aí o Jean falou assim: eu preciso fazer o do dia do Danilo melhor. E detalhe, perguntei: e Jean, qual que é o maior aprendizado? Ele virou e falou assim pra mim assim: o maior aprendizado que eu aprendo com o Danilo, inconscientemente o Danilo não sabe disso, mas ele vive todos os dias como se fosse o último, como se fosse o seu último suspiro. Ele transborda alegria, ele transborda o amor de viver. E isso foi muito chocante pra mim, né? De fortalecer isso, né? Da gente viver o agora. Tenho muitas projeções para o futuro, mas é aquilo que eu falo lá no meu primeiro vídeo: Deus vem, rasga todos os seus planos e fala: filho, vive o agora, porque eu tenho muita coisa na sua vida para você florescer no hoje, no agora, desde o momento que você acorda até o momento que você vai dormir. E o Danilo, só pra gente terminar aqui pro vídeo não ficar muito longo, no final da corrida, a hora que o Danilo foi descer do carro, ele virou e falou pra mim assim: quando você chegar lá na sua casa, joga a bola com seu filho. Eu falei: pode deixar. É assim, claro, eu não vejo os meus filhos todo dia, né? Eles estão lá no interior, um tá aqui, mas ainda é bebezinho. Mas quantas e quantas vezes eu deixei de jogar bola com o José pra ficar mexendo em celular, sabe? Pra estar fazendo coisas que poderia fazer depois. E ali eu aprendi com o Danilo que, né, de uma forma metafórica, né? Que a gente tem que jogar bola com os nossos filhos todos os dias, com os nossos pais, com as nossas mães, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, e aproveitar o momento. Então, assim, se hoje ainda você não jogou bola com seu filho, com a sua filha, com a pessoa que você ama, ainda dá tempo. Dá tempo da gente ser um pouquinho melhor, aquilo que eu vou sempre falar nos meus vídeos, só um cadinho melhor, só um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, e a gente sempre buscar essa transformação interna pra gente transbordar na vida dos outros. Não vou me alongar muito. Desejo para vocês uma excepcional semana. Hoje já tá começando a semana. Segunda-feira não se chama segunda, porque já é o segundo dia. Segunda-feira já se chama segunda-feira, porque já é o segundo dia. Então, domingo é o primeiro dia, é o dia de começar a semana daquele jeito.
Façam uma ótima semana, façam um ótimo dia, joguem bastante bola com aqueles que você ama, com aqueles que vocês amam. E enfim, um beijo no coração de cada um. Se decidir ir, aquilo que eu falo, vá para vencer. Um beijo, um abraço, tamo junto até depois do fim.